Direto da redação. Eu estou ao vivo no Rio de Janeiro e agora vou convidá-la a estar comigo aqui virtualmente no Estúdio Rio Digital com a Cláudia Freitas, jornalista do portal Eu Rio. E nós vamos agora a uma notícia que nos impressiona nesse país que entrou no mapa da fome. A Defensoria Pública, ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça pedindo liberdade para uma mulher que está presa, pasme, por roubar 3 peças de carne para matar a fome, para comer. Cláudia Freitas, nos explique melhor. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Exatamente, Roberto, é uma história inusitada e muito triste. Após ter o seu pedido negado na 21ª Vara Criminal da capital e no Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para conseguir a liberdade a uma mulher de 48 anos que está presa desde março desse ano no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu. Ela é acusada de roubar 3 peças de carne de um hipermercado aqui do Rio de Janeiro. Esse caso, como eu disse, aconteceu em março. Essa mulher, ela foi vista na ocasião pelos fiscais da loja roubando essas peças de carne da prateleira. Ela pegou da prateleira, colocou na bolsa e ao sair do hipermercado, ela foi abordada por 3 seguranças que pediram para ver a bolsa, encontraram as mercadorias roubadas. Ela não apresentou nenhuma resistência e devolveu as mercadorias. Mesmo assim, ela foi levada à delegacia, onde foi feito o registro de ocorrência e estabelecida uma fiança no valor de R$ 1.500. Como a mulher não teve condições de pagar essa fiança, a sua prisão preventiva foi decretada. E ela foi levada, então, após uma audiência de custódia, ao Instituto Penal Santo Expedito. Na sua decisão, o juiz alegou que essa mulher ela é reincidente, então ela oferece perigo à sociedade. Uma das defensoras públicas que está acompanhando esse caso, ela considera que essa decisão judicial ela excede e não condiz com a realidade da ré e nem com a realidade do país, realidade financeira e social. Vamos ver, antes da gente ver o depoimento dessa defensora pública, Roberto, ela deu ainda uma estatística alarmante e preocupante, que casos como dessa mulher que nós estamos preservando a identidade dela aqui na reportagem, casos como o dela têm chegado com muita frequência na Defensoria Pública. Vamos ver o que ela diz. A Defensoria Pública tem acompanhado diversos casos nesse contexto de crise econômica e de índices alarmantes de fome, em que as pessoas são acusadas de tentarem pegar, alguma comida ou algum item de higiene e sair sem pagar do estabelecimento, seja supermercado, seja uma farmácia. E com muita frequência elas são mantidas presas porque se entende que são reincidentes, e que, portanto, mantê-las em liberdade geraria um risco para a sociedade, um risco para a ordem pública, E embora o STF e o STJ entendam que a reincidência, o fato da pessoa já ter passagem definitiva, com condenação definitiva, não obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, que diz que não deve ser considerado um crime os casos em que o prejuízo patrimonial seja muito pequeno, Mesmo assim, o que a gente vê na prática é que não só essas condutas são consideradas crimes, como também os tribunais entendem que as pessoas devem ser mantidas presas e devem ficar encarceradas, separadas da sociedade, como se fossem criminosos perigosos, simplesmente porque tentaram pegar alguma comida ou pegar algum item de higiene e sair sem pagar. Qual a periculosidade que uma pessoa com frequência miserável apresenta para a sociedade num caso desse, num crime que não envolve nenhum tipo de violência, não envolve nenhum tipo de ameaça, Não pode se justificar a prisão. E com muita frequência essas pessoas são reincidentes e entram e saem do sistema
justamente porque o Estado não tem nenhuma outra resposta para apresentar a essas pessoas que não seja a prisão, né? O Estado só olha para essas pessoas quando elas são acusadas de cometer algum crime, mas não dá a elas, mesmo quando elas passam pelo Estado, quando elas são postas diante dos olhos do Estado, seja numa audiência de custódia, numa audiência criminal, não dá a elas meios de sair da situação de miserabilidade, né? O Estado apenas pune e não traz nenhuma alternativa para aquela pessoa, nenhuma forma de tirar aquela pessoa daquela pessoa sair daquela situação de miséria, e ainda se vale, então, dessa situação para manter a pessoa presa e dizer que ela é uma pessoa, um criminoso perigoso. Roberto, uma situação complexa, né? No caso dessa mulher, já foi marcada uma nova audiência, mas só que para abril do ano que vem. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, jornalista do portal Eu Rio. Nós vamos seguindo, porque a dinâmica segue. Mas, eu juro, põe uma foto de um livro, a capa de um livro que está aí, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Põe na tela, por favor. Eu vou chegar pro ladinho aqui para mostrar, para explicar um pouquinho, porque eu vou fazer um link com Cláudia Freitas na rua agora, aqui nesse programa, que tem coisa assim que é um tapa na cara da gente o tempo todo. Esse país esbofeteia. Esse é o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse livro aí, ele foi escrito num contexto, até aquele contexto ainda inebriado pela Revolução Francesa. Nós estamos falando aí de 1800 e alguma coisa. O que diz o livro Os Miseráveis? É a história de Jean Valjean, de um ex-presidiário, cumpriu pena, mas foi um homem bem-sucedido, mas ficou eternamente marcado pelo punitivismo, por ter sido punido no passado, ter sido condenado por roubar um pão para matar a fome da mãe idosa. Então ele foi mandado para as galés, o Jean Valjean. Mas é uma história belíssima, é um dos melhores romances que eu li. Esse romance, ele abre uma discussão sobre a filosofia do direito. Porque o que é um promotor de justiça? O promotor, ele pensa em punir. Quer dizer, a profissão dele é levar e punir. O delegado, ele quer punir, ele quer prender. Ele olha a lei apenas como pela ótica do sistema penal. Punir, prender, encarcerar. Juiz de primeira instância, prender, encarcerar, algemar, como se isso fosse a solução para todos os problemas do mundo. Mas nessa doutrina do encarceramento, nessa doutrina de prender, punir, arrebentar, se pune muitas vezes quem está tentando comer, quem está tentando matar a fome, quem vai roubar um pão para matar a fome, vai condenar, está presa por foi roubar lá, reincidente, foi roubar 3 peças de carne para não morrer de fome, para comer, num país que voltou ao mapa da fome. Num país que é um país de miseráveis, está com a inflação de alimentos subindo pelos píncaros. Aí a defensora, eu quero aqui fazer um elogio ao que a defensora falou aí, que aí a visão de um Estado que não dá saídas para que as pessoas não morram de fome, é justamente o Estado que vai encarcerar e que vai punir, não dá saídas para não morrer de fome. Mas tem portas de entrada para o sistema penal, para punir e para prender. Muito bem colocado aí o que a defensora colocou, a forma bem sociológica com que ela analisa esse contexto. E nós temos um monte de gente que foi preso com milhões surrupiados de propina dentro de apartamento. Gedel Vieira Lima, que foi ministro, foi preso, foi encontrado dinheiro, malas de dinheiro na casa dele. Está livre, está em Palanque, fazendo campanha. A mulher que roubou 3 peças de carne para não morrer de fome, presa, condenada em primeira instância, sentença mantida em segunda instância, aí agora a defensoria vai para a terceira instância, para o Superior Tribunal de Justiça pedir que o Superior Tribunal de Justiça faça valer o entendimento da Corte, do Superior Tribunal de Justiça, que alguém que ainda que esteja reincidente, roubando em situação de miséria, para não morrer de fome, não é caso de encarceramento. Ele tem doutrinas, tem decisões do Supremo, tem decisões do Superior Tribunal de Justiça. Encarcera para quê? Aí quem mandou encarcerar está ganhando 100 mil reais, 200 mil reais, penduricalhos,
ganhando auxílio moradia, mesmo tendo casa própria muitas das vezes. Vai ter um momento que vai haver assim, um despertar da sociedade, que vai haver um despertar para as mordomias, para esse Brasil paralelo que muitas vezes inebria esse país, esse Brasil de primeiro mundo, que é o Brasil da magistratura de primeira instância, de segunda instância, dessa magistratura insensível. Vai haver um despertar coletivo, que eu não sei onde isso vai parar, no que isso vai desembocar. Porque isso assim, é uma gota d'água, isso vai estourar em algum momento, as pessoas elas não vão suportar isso. Em algum momento vai haver um despertar. Aí sabe o que? A fatura vai chegar. Vão bater na porta da magistratura cobrando a fatura. Tomara que antes disso o andar de cima acorde. E veja de que forma eles devem enxergar esse país. Não sob a ótica de quem está vivendo com penduricalhos, ganhando salários milionários, mas um Brasil sob a ótica de quem está morrendo de fome. Tomara que isso aconteça logo, antes que seja tarde.